Segundo Samuel, capítulo 6, nós hoje estamos a continuar a nossa série de mensagens sobre avivamento. Nós queremos, como a nossa definição sobre avivamento é uma soberana, repentina e extraordinária obra de Deus, pela qual Ele salva pecadores e traz vida nova para o seu povo. É isso que nós queremos ver no nosso meio. Não queremos ser uma igreja fria, uma igreja em que nós só chegamos cá aos domingos, fazemos o nosso dever e partimos para as nossas casas para viver as nossas vidas tal como éramos. Não, pelo contrário, queremos ver Deus trabalhar e agir nas nossas vidas. Queremos ter vidas transformadas. Queremos ter vidas em que Deus está a agir. Queremos e estamos a orar que haja mais almas ganhas para Cristo. Que possamos ser mais devotados a Deus com as nossas vidas. E no meio desta série estamos a aprender como ter um coração por Deus. Como ter vidas de avivamento através da vida do rei Davi. Na primeira semana vimos a sua escolha. Na segunda semana vimos a sua conquista. Como ele enfrentou Golias e ganhou. Na terceira semana vimos Davi no deserto. Quem de nós não atravessamos momentos no deserto? Mas hoje, Davi é rei. Finalmente, a promessa de Deus é cumprida. Saul e o seu filho Jonatas morreram numa batalha contra os filisteus. Davi, logo depois, assumiu o trono da tribo do sul, de Judá. E ao longo de 7 anos houve um tipo de guerra civil entre as tribos do norte, que continuavam a ser leal a um dos descendentes de Saul, Isboset. E ao longo daqueles 7 anos, David continuou a ganhar poder, e finalmente ele assumiu o trono de todo Israel. É interessante ver o que os políticos e os reis fazem como a sua primeira ação depois de entrar no poder. Por exemplo, alguns eles começam logo a entrar novas leis, ou fazem isto ou aquilo. É interessante, Saul, uma das primeiras coisas que ele faz depois de entrar como rei é edificar uma estátua na sua honra. Interessante, um pouco vaidoso. Mas Davi, uma das suas primeiras ações é de conquistar a cidade de Jerusalém. E assim, Jerusalém tornava a ser o capital de Israel, a cidade de Davi. E agora Davi, ele estamos a entrar nesta passagem em que ele está a ter uma grande culto de adoração. Ele e Israel estão a levar a arca de testemunho para Jerusalém, para habitar no tabernáculo, lá na cidade de Davi, na cidade de Jerusalém. E o que vamos ver aqui tem um acontecimento triste, no meio é alegre e tem um fim triste também. Mas nisto tudo hoje queremos ver o que é a verdadeira adoração. Então vamos a este relato da vida de Davi e ver como nós podemos ter uma vida de adoração a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Belim, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Agora, vamos parar aqui e ver o contexto daquilo que está a acontecer. Davi, agora ele é rei, eles vão para Jerusalém e até este momento a arca de testemunho tinha estado na casa deste homem, Abinadab. A arca de testemunho não estava onde devia estar, no tabernáculo, mas Davi ele queria endireitar aquele mal. Ele queria fazer o que é certo.
E então, como podem ver, levantou o povo e puseram a arca de Deus em um carro novo. E notem versículo 5. David e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também harpas e saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Isto era um momento de louvor glorioso. Pelo menos parece assim. Eles estão a trazer a arca de testemunho. Temos uma fotografia, não uma fotografia, um desenho da arca de testemunho. Isso foi perdido. Indiana Jones ainda está à procura da arca, mas é isto mais ou menos como parecia esta arca. Isto simbolizava a presença de Deus. Era o símbolo mais forte e poderoso da presença de Deus com o seu povo. E dentro desta arca havia os 10 mandamentos, a vara de Arão e também um pouco de maná, o pão ou a comida que eles comiam no deserto quando estavam 40 anos no deserto. Então eles agora estão a levar esta arca de testemunho à grande festa, muita música. David, ele convidou diante do trono e Aline Barros para dirigir o louvor e está toda a gente lá a adorar a Deus. Parece um momento fantástico. Mas o que acontece? Podemos ver aqui. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6. E chegando à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E David se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. Bem, não há melhor maneira de parar um culto de louvor do que alguém morrer. E é isso que aconteceu. Eles estão a transportar esta arca, não como deviam transportar, nos ombros dos levitas, mas numa carroça. E eles estão a levar e estão no caminho para Jerusalém. É mais ou menos 16 quilómetros. Possivelmente David pensou isso é muito longe para carregar a mão. Vamos pôr aqui neste carro. E estendeu Uzá a mão para endireitar a arca do testemunho. E logo no momento ele morreu. Agora vamos parar aqui e queremos ver 3 maneiras em que nós desagradamos a Deus com o louvor. O que podemos aprender disto sobre as maneiras que nós desagradamos a Deus com o nosso louvor e adoração? Em primeiro lugar, é assim. É tentar adorar a Deus enquanto estou a ser desobediente aos mandamentos de Deus. Parece que eles tinham os motivos certos. Eles queriam agradar a Deus, mas eles não estavam a ser obedientes a Deus. Sabem, olhamos para isto e pensamos, Deus, porquê? Ele só estava a tentar fazer uma boa ação, em endireitar a arca de testemunho. Porquê que zangaste assim com ele e mataste Uzá logo assim? As nossas mentes ficamos um pouco escandalizados com isto. Mas notamos que, em primeiro lugar, desobedeceram na maneira que transportaram a arca. Em versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. Mas sabem, quando Deus ele mandou construir a arca, ele disse assim: e fundirás para ela 4 árgulas de ouro, porás nos 4 cantos, como vimos. E ele disse em Números 4:15, ao partir do arraial acabado de cobrir o santuário,
e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão a levá-lo, falando do arca de testemunho. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Deus já tinha avisado antes, não tocam na arca de testemunho. Não transportam nos ombros. Só os filhos, os levitas, podiam levar aos ombros. Uzá não era levita. Então, há pelo menos 3 atos de desobediência aqui. 3 maneiras que eles desobedeceram a Deus. O que está a passar aqui não é correto. Não é segundo o mandamento de Deus. Estão a transportar a arca como querem e não como Deus quer. E é fascinante. Ao longo dos muitos anos, ao longo de mais ou menos 60 anos antes disto, antes do rei Saul, os filisteus, eles capturaram a arca de testemunho. Isto era na idade dos juízes. Os israelitas foram para a batalha, pensaram, olha, Deus é como um amuleto que dá-nos boa sorte. Vamos para a batalha com a arca e Deus vai ajudar-nos na batalha. Mas o que aconteceu? Perderam a batalha, os filisteus levaram a arca de testemunho. O que aconteceu? E colocaram em frente dos seus deuses, mas os deuses dele, na manhã seguinte, caíram em frente à arca de testemunho. Houve pragas na terra inteira. Os filisteus disseram, não queremos mais nada deste Deus que manda pragas contra nós, que derruba os nossos deuses. Então eles enviaram num carro com 2 facas em frente para Israel. E então, possivelmente David e os israelitas pensaram, bem, foi assim com os filisteus, nós podemos fazer assim também. Seja o que for o que eles estavam a pensar, motivos que eles tiveram, eles desobedeceram a Deus. E o mesmo pode acontecer nas nossas vidas. Podemos tentar adorar a Deus e incluir Deus nas nossas vidas, mas se estamos a viver em desobediência, o nosso louvor, a nossa adoração, não vai agradar a Deus. Podemos estar aqui hoje a cantar Deus Supremo és. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Mas se amanhã voltamos ao nosso pecado, se amanhã nós continuamos a rebelar contra Deus, o nosso louvor não é um louvor agradável a Deus. Lembrem as palavras de Jesus Cristo. Ele diz, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma maneira que podemos desagradar a Deus com a nossa adoração é através de tentar adorar a Deus enquanto estamos desobedientes a Deus. Mas a segunda maneira que nós podemos desagradar a Deus, podemos ver também neste relato. E é esquecer a santidade de Deus. Esquecer a santidade de Deus. Agora, a arca de testemunho ficava no lugar do Santo dos Santos, no tabernáculo. Mas, como vimos, não estava no tabernáculo, estava na casa deste homem, Abinadab. Uzá era filho deste homem. Possivelmente ele cresceu nesta casa vendo a arca de testemunho todos os dias. É como coisas nas nossas casas. Compramos uma mobília nova que é muito especial e colocamos aí e temos muito cuidado, mas ao longo das semanas habituamos a mobília que está dentro da nossa casa e não temos tanto cuidado, colocamos o copo aí e começa a ficar com algumas riscas e é assim o que aconteceu com Uzá. O que era santo começou a ser algo normal, mundano. Nós esquecemos a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Nós, no nosso pecado, sem Jesus Cristo, não podemos ver Deus. Merecemos a ira de Deus contra nós. E realmente,
Todos nós, sem conhecer Jesus Cristo, somos como Uzá. Queremos chegar a Deus, mas no nosso pecado, na nossa condição, nós somos condenados. E é só através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que nós podemos chegar a um Deus santo. Uzá aqui, ele subestimou a santidade de Deus. Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é puro e perfeito. Não é normal ou mundano. Ele não é algo como nós. Ele é acima de todos. Em Deus não há nenhuma mancha de imperfeição. Os seus motivos e pensamentos, ações são todas perfeitas. Quando Isaías viu, o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus. E a resposta, as primeiras palavras que saíram da sua boca foi: ai de mim, eu com lábios impuros. Ele reconheceu a sua imperfeição na presença do Deus Santo. E esquecer a santidade de Deus é algo que pode acontecer facilmente nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Ficamos habituados a Deus. Ficamos habituados a cantar louvores a Deus. Esquecemos que Ele é o Deus que reina sobre tudo. O Deus do universo, e nós entramos na sua presença como estamos a entrar num café com amigos. Deus é santo, puro e perfeito, merece toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, toda a nossa honra. Esquecer a santidade de Deus é algo que pode acontecer facilmente. Mas continuamos a ver esta história. Parece que tudo está a correr mal. David, ele está, diz em versículo 8, David fica zangado com Deus. Já alguma vez sentiste zangado com Deus? Mas David, nota depois o que acontece. Versículo 9, olhem nas suas Bíblias. Temeu David ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis David retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de David, mas David a fez levar à casa de Obed-Edom, o Giteu. Versículo 11 explica que ficou lá por 3 meses. Finalmente, em versículo 12, avisaram a David que o Senhor estava a abençoar a sua casa. E agora em versículo 13, 3 meses depois, vemos a segunda parte desta adoração, mas esta vez, adoração que agrada a Deus. Diz que sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. David saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava David cingido de um efode de linho. Em vez de vestir com as roupas de um rei, estava vestido simplesmente com roupa de um sacerdote, algo simples. Não estava vestido como um rei. Diz assim, em versículo 15, subindo levavam David e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Entraram na cidade. E notem versículo 16. Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei David, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Produzindo o arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que David lhe armara, e ofereceu David holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 20, depois desta experiência incrível, diante de todo o povo de Israel, Deus é honrado, está tudo como deve ser. David volta a casa com um coração cheio de alegria. Quando ele entra, ele encontra a sua mulher, a sua esposa zangada. Já alguma vez entrou em casa com a esposa zangada? Eu nunca. Não, estou bem. Diz, versículo 20. E voltando David para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com David e disse, e isto é com muito sarcasmo e ironia,
quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo seu hoje aos olhos das servas dos seus servos, com 100 pejos se descobre qualquer dos vadios. Ela está a ridicularizar David. Está zangado com ele. A resposta de David é esta: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado. Ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Temos visto até agora duas atitudes que desonram a Deus, que desagradam a Deus. A terceira é esta: é estimar mais o respeito dos homens do que a alegria de Deus. Não é triste? Mical, ela tem um coração que despreza a adoração verdadeira. David, ele volta a casa e ela escarnece as suas ações. É repugnante para ela ver David saltar com alegria. Isso não é digno de um rei. Ela está escandalizada com isto. Ela sabe como um rei deve se comportar. O seu pai era rei. E agora David, ele está a fazer uma figura ridícula diante do povo, a adorar a Deus. David está a dançar com o povo na rua. Qual é o problema? Que ela estima mais o respeito dos homens do que a alegria de Deus. Isso é algo que desagrada a Deus e que afeta a nossa adoração. E é interessante que ela é uma observadora e não é participante. O país inteiro está congregado aí com alegria e ela está a ver isto tudo da janela. Sabem, no nosso meio há pessoas que vêm aqui domingo após domingo que são realmente observadores. Quando cantamos, não cantam. Quando oramos, quando nós abrimos a palavra de Deus, é algo aborrecido. Quando é que chega o fim do tempo? David aqui, ele entra, ele é participante na adoração. Mical é observador. Ela estima mais o respeito dos homens do que a alegria de Deus. Que nós possamos ser um povo, uma igreja, que não importa com o respeito dos homens, mas com o respeito de Deus, de honrar a Deus. São 3 maneiras que podemos estar a desagradar a Deus. Mas vamos terminar vendo algumas maneiras que nós podemos agradar a Deus com as nossas vidas. E, em primeiro lugar, é a obediência e segundo a verdade. David, ele errou, mas depois ele fez o que era certo. Em 1 Crônicas, é uma passagem paralela, conta a mesma história, diz o seguinte. David, ele fala para os levitas, ele diz: porquanto vós não a lavaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. David, ele diz: nós, sobre os seus ombros, seguiram o mandamento de Deus. E conforme a palavra do Senhor. Queres adorar a Deus com a tua vida? Confessa o teu pecado. Obedece a Deus. Que os teus lábios refletam o que está dentro do teu coração. A adoração que honra a Deus surge de um coração puro, um coração que ama a Deus. É obediência segundo a verdade. Mas em segundo lugar é com alegria e com entusiasmo. Nota a maneira que David adora a Deus. Com muita alegria. Com dança. Ele diz que salta. Que ele canta com alegria. Há 30 mil pessoas, músicos lá, a tocarem instrumentos. Com grande entusiasmo
e com alegria. A Bíblia descreve a adoração como prostrar-se completamente diante de Deus. Descreve como levantar as mãos, é cantar, é dançar, é saltar, é bater palmas. Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 47, aplaudi com as mãos. Todos os povos, cantai a Deus em voz de triunfo. E no Novo Testamento, a palavra que é usada para descrever adoração é proskuneo. E tem a ideia de beijar. Mas vem uma palavra que significa um cão a lamber a mão do seu mestre. Tem este tipo de ideia. Então, adoração é algo feito com entusiasmo, com alegria. Nós não estamos num funeral, não estamos num congresso em que precisamos de impressionar outras pessoas. Estamos a adorar o Deus do universo, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. Na semana passada, muitas pessoas ficaram contentes porque o Benfica ganhou o campeonato. E havia muitas pessoas a saltarem, a cantarem, a celebrarem. Se tu tens Cristo como teu Salvador, o que tu tens é muito melhor do que qualquer campeonato. Então, é com alegria. E isso não significa que nós temos um culto cheio das pessoas deitados no chão e com muita desorganização e sem respeito, mas significa que há entusiasmo. Quando cantamos com alegria. Podemos chorar lágrimas de emoção. Podemos levantar as nossas mãos em adoração a Deus. Que nós possamos ser uma igreja cheia de entusiasmo, de louvor a Deus. E finalmente, exalta Deus acima de tudo. Nota em versículo 21. David, ele diz, perante o Senhor. Mais uma vez, no fim do versículo diz, perante o Senhor tenho-me alegrado. Deus, Ele é o nosso objeto de amor e adoração. Falar de adorar a Deus e não falar de Deus não é produtivo da minha parte. Se eu quero que nós adoramos a Deus com entusiasmo, com alegria, precisamos apenas de olhar para o Deus que é grandioso, que merece toda a honra, que merece toda a glória. Salmo 77 diz o seguinte: lembrar-me-ei das obras do Senhor. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Nós não adoramos um Deus que podemos manipular, um Deus fraco, um Deus que é como um objeto que nos dá sorte. Deus, Ele é o soberano Rei do Universo, Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Rei que reina, Ele sabe o voo de cada ave. As inumeráveis galáxias do Universo testificam da grandeza de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus estão a proclamar a glória de Deus. Quanto mais nós, que fomos criados na imagem de Deus, devemos glorificar a Deus e adorar a Deus com tudo o que nós somos. Fomos criados para louvar a Deus com as nossas vidas. E o incrível disto tudo é que Deus é um Deus que deseja a nossa adoração. Deus não precisa de nós. Ele tem milhões e milhões de anjos que dia e noite estão perante o seu trono a cantarem. Mas Ele quer, nós aqui no Montijo, hoje, nós 20, 30 pessoas, Ele quer ouvir-nos levantar as nossas vozes em alegria. Ele deseja ver o nosso louvor e receber a nossa adoração. Deus é um Deus que nos ama
mais profundamente que conseguimos imaginar. Eu quero terminar desta forma. Quero mostrar algumas fotografias que espero despertem em nós como Deus é tão grandioso. Esta é uma estrela é uma estrela pulsar. Não tem um nome, mas é uma estrela pulsar. É mais ou menos 1000 anos-luz de nós. Então leva 1000 anos para a luz desta estrela chegar a nós. E oscila 11 vezes por segundo. E manda uma frequência de rádio, um som único. Quer dizer, há telescópios, que veem as estrelas, mas há outros telescópios que ouvem o universo, para ver se há extraterrestres. E esta estrela, que está a 1000 anos-luz de nós, faz um som incrível. Querem ouvir o que esta estrela diz, dia e noite? Então, vamos ouvir. Este som desta estrela pulsar. E o que é que esta estrela está a dizer? Possivelmente o que Salmo 148 diz. Louvai ao Senhor, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. E esta estrela, no meio do universo, está a fazer a sua parte de engrandecer a Deus. Vamos ouvir? Ver uma outra. Esta aqui são um conjunto de estrelas chamado Tucanae 47. E estas estrelas, este grupo de estrelas, são mais ou menos 16.700 anos-luz de nós. São muito, muito longe de nós. E estas estrelas são um tipo de estrela chamado pulsar milissegundos. E são lindos. Podemos ver mais pormenor no próximo slide. Parecem diamantes, não parecem? É incrível ver este conjunto de estrelas tão lindas. Mas 16 destas estrelas emitem este som que também podemos ouvir através dos radiotelescópios. Está bem? Já ouvimos uma estrela, vamos ouvir o que 16 destas estrelas dizem também. Então vamos ouvir. É um pouco estranho, mas bonito também. Sabem, Deus ele tem uma sinfonia. E estas estrelas fazem parte da secção das cordas. E é lindo ver o que Deus faz. Agora, há um outro pregador que é muito mais criativo que eu. Mas ele fez um mashup, que basicamente ele tira os... antes disso, eu quero mostrar mais uma coisa que faz música. Sabem, as boleias também fazem música. Bonito isso também. Salmo 148, versículo 7 diz: Louvai ao Senhor, vós baleias. Deus chama as baleias para o adorar. Então, vamos ver este vídeo daqui a 20 segundos. Mas este pastor, ele fez um vídeo juntando os sons que nós ouvimos até agora, está bem? Então, ele mostrou todas as mesmas coisas que eu mostrei-vos e agora ele vai fazer algo muito criativo. Now this is unedited. It's just two pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a Reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just two pulsars. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come.
whales? Okay, those same whales that you just saw, undoctored and unedited, here they come. Pulsars, and then 16 others and some whales, and we got something going. But I was asking what you're asking because some people need it really clear, like what are they singing? And we tried this, and you just got to know this is unedited. We just dropped this on. And this is what happened. This is what they might be singing. You with me? Sing along with Stars and Whales? Sing with me how great our God, and all will see how great our God. Sing it one more time, come on. Pai, damos graças que Tu és digno do nosso louvor. Tu és muito, muito melhor do que podemos imaginar. Tua santidade é incrível. E é em Ti, é em Te adorar e em Te conhecer que nós recebemos a alegria plena e perfeita. Senhor, enche os nossos corações com verdadeira adoração. Faz-te nós adoradores puros diante de Ti. Enche as nossas vidas com entusiasmo e alegria de levantar Teu nome. Senhor, ajuda-nos a seguir o exemplo de David, que desobedeceu no princípio, mas que depois obedeceu. Mostrou tanta alegria diante de Ti. Guarda-nos dos comportamentos, emoções e pensamentos errados e faz que nós
Sejamos uma igreja, indivíduos que te adoram em espírito e em verdade. Oramos isto em nome de Jesus Cristo.